bom. A gente preparou uma pauta aqui de perguntas para você, eu e a equipe, né? Mas assim, queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você se inspirou? Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Manu Carvalho, eu sou diretora de cena, mas eu também faço ilustração, eu tatuo, eu tiro foto, eu gosto de fazer bastante coisas, eu tenho um podcast. Comecei minha trajetória primeiro como atriz, eu trabalhei com teatro, estudei teatro por 5 anos, me formei como atriz, e acabei indo para trás das câmeras. Estudei cinema na FAP, e na metade do meu curso de cinema eu já entrei para trabalhar com cinema com a Joca, que é uma diretora que eu estou muito perto até hoje, apesar de eu já ser diretora também, então a gente não trabalha mais tanto juntas quanto já trabalhou. E há 3 anos eu sou diretora, agora eu estou na Café Royal, como diretora fazendo publicidade, e no conteúdo eu tenho uma dupla de direção, que sou eu e o Vince Bressan, que chama Murphys, e que fez o Monstro, que a gente chama carinhosamente, mas que é o mesmo Encontros Parados nesse Andar, que é um filme, uma websérie, né, para TikTok e Instagram. E Sim. tem A Procura do Remake Perfeito, que é um podcast sobre filmes, remakes. Acho que é isso, não sei o que mais que eu posso contar. Então, aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a adaptação do formato tradicional para o vertical. Tá, para a série, né, você diz. Isso. Foi muito interessante. Quando a gente fez a série, a nossa ideia era fazer uma série que fosse consumida no vertical, que fosse consumida no Instagram e TikTok, principalmente, e YouTube Shorts também, apesar do YouTube Shorts ter uma limitação ali de tempo que a gente acabou desconsiderando para fazer esses. Então a gente chegou nessa vontade de fazer uma coisa de experimentar, num formato novo, com uma linguagem que a gente levasse uma linguagem de cinema, uma cara cinematográfica, para esse lugar em que a gente está acostumado a ver vídeos que não tem todo esse trabalho do cinema atrás, né? São vídeos que são muito bem feitos também, na sua maioria, mas que dificilmente vão contar uma história fictícia com uma linguagem cinematográfica, né? Então a nossa vontade foi essa. E aí, na hora que a gente começou a escrever, a gente já escreveu pensando nesse lugar, nessa saída e nesse lugar para consumo, sabe? Então, acho que essa foi a primeira coisa que pautou a gente muito na hora de começar a escrever roteiro, na hora depois de ter o roteiro pronto e de conversar com a nossa equipe, com o diretor de fotografia, com a diretora de arte, montador e equipe de pós-produção toda. Tudo foi muito pautado por aonde as pessoas vão assistir, sabe? Então, na hora de fazer uma trilha, as pessoas vão estar ouvindo de fone de ouvido ou vai estar ouvindo no som do celular, sabe? Na hora de dividir o roteiro em episódios, esse episódio precisa ter uns 5 segundos interessantes no começo e no final, a campanha toda de marketing que a gente criou também para o lançamento, tudo foi muito pensado nisso, assim. Então, eu acho que a criação dele para vertical e dessa adaptação de formato, ela veio já do começo, da hora que a gente pensou em fazer algo que fosse para ser consumido e ser publicado primeiro no Instagram e depois. Então, quando a gente foi filmar, a gente filmou na vertical. A gente muitas vezes faz aquilo, principalmente publicidade, a gente filma um filme em 6K, no 16:9, para daí usar a parte central e poder brincar aqui ou aqui, porque também geralmente a gente tem a entrega no 16:9 e no 9:16, né? Então a gente tem muito isso. E dessa vez a gente falou, não, como a gente quer esse filme na vertical, a gente não vai nem dar a chance de filmar no horizontal e depois escolher, a gente vai fazer como se fosse, vamos fazer valendo, sabe? Então foi desafiador e foi muito gostoso fazer assim. E aí, falando no marketing, vocês têm uma personagem, né? A Mina. Sim. Ela tem um perfil dela nas redes sociais, né? No Instagram. Exato. Eu imagino que vocês tenham se inspirado no marketing do J.J. Abrams, que ele é o diretor de Lost, Cloverfield e tal. E aí ele, com os personagens dele, ele tem essa jogada, né? Ele faz o perfil dos personagens nas redes sociais,
na época do Cloverfield tinha perfil dos personagens no MySpace, né? Vocês se inspiraram nisso? Como é que foi? Eu vou dizer que não foi exatamente no J.J. Abrams. Quando a gente começou, como a série começa, né, o primeiro episódio, a gente tem essa brincadeira de ser no celular dela até que ela solta e vai embora, e tem essa brincadeira da câmera, que não é a câmera que você está esperando. A gente já estava meio pensando em soltar o primeiro episódio, tipo, parece que é um reel de qualquer pessoa, e daí, de repente, não é mais, sabe? E aí a gente percebeu que a gente podia criar essa vida dessa personagem antes e vender ela como uma pessoa que está começando a ser influencer, querendo chegar nesse lugar, que cria um Instagram para poder se expressar e para contar as coisas longe do trabalho, sabe? Então, para contar um pouco isso, e que vai ficando um pouco mais esquisito, e a nossa inspiração foi exatamente o J.J. Abrams, mas foi um pouquinho mais atrás, foi Blair Witch, que teve essa campanha, né, de criar como se fosse de verdade, então de pendurar umas coisas pela cidade, de fazer como se, cara, olha o que a gente achou uma coisa muito esquisita, né? Vamos lá, a gente vai publicar como um filme, quando você chega é um filme de ficção, sabe? Mas a nossa inspiração principal foi Blair Witch Project, que a gente acha incrível, e esse trabalho de marketing deles eu acho que é exemplar, assim, sabe? Então a gente se inspirou um pouco ali, e a gente viu a oportunidade de criar um perfil para essa personagem, para a Mina, no Instagram. E qual que foi o impacto que isso trouxe para o engajamento? Como que o público viu isso? Foi muito interessante, porque principalmente, assim, TikTok, porque, assim, no Instagram, muita gente que a gente conhecia, que conhecia o projeto, também estava seguindo já. No TikTok, eram pessoas era um fluxo menos próximo da gente. Então, as pessoas assistiam os vídeos e publicavam, nossa, adorei você, faz mais, eu quero ver o próximo. Isso é muito fofa, sabe? Tipo, então foi muito legal, porque a gente teve umas interações nos primeiros vídeos que eram interações reais, assim, sabe? Eram interações e a gente respondia sempre como se fosse a Mina, falando, obrigada, vou postar o próximo amanhã, já tô pensando no que vai ser o outro. A gente fez um esforço para conseguir casar também as coisas com coisas que estavam de fato acontecendo. Então, o Cineclube Cortina estava tendo uma mostra do Ghibli, a gente fez ela indo assistir A Viagem de Chihiro no dia que ia ter, postou logo antes. Então, a gente fez casar muito essas coisas também. E também no Instagram, a gente teve esse tipo de comentário, foi muito legal, de pessoas falando, nossa, tô adorando você, ai, que fofa. Ai, nossa, não acredito que tal coisa aconteceu, Chihiro é o máximo, coisas assim. Então, foi muito interessante ver esse começo de pessoas interagindo de fato com ela, e a gente interagir de volta e falar, beleza, qual que é a voz dela, o que ela faria, o que ela não faria, o que ela falaria, o que ela não falaria. E também foi muito interessante depois, quando a gente postou o primeiro vídeo, e a gente dividiu em dois o primeiro capítulo, né? Então, o primeiro foi, de fato, um reel, que a gente não tinha a quebra da câmera, e o segundo. Então, nesses dois primeiros episódios, era muito legal, porque a gente tinha comentários assim, chama a polícia, meu Deus, tem uma coisa aí atrás, liga para alguém, sua louca, sabe? Umas coisas assim. Então, isso foi muito interessante também, sabe? De, tipo, nesses dois primeiros episódios, as pessoas tentarem ajudar ela, sabe? Tentarem avisar que alguma coisa estava esquisita, ou falar para ligar para alguém, sabe? Darem ideias, assim. Então, foi muito gostoso, assim, poder acompanhar esses primeiros. E depois eles já entenderam que não é exatamente isso, a gente está fazendo uma outra coisa, e essa quebra gerou outro tipo de comentário, sabe? Mas foi muito interessante ver essa construção ganhar uma vida própria. Legal. Sobre Crônicas Vizinhas agora. O foco na história, né, por trás era o comércio no centro de São Paulo, é isso? O Crônicas Vizinhas é uma série que a gente está trabalhando desde o ano passado, a gente vai lançar ainda, acredito que final do ano, e a gente mora no centro, a Café Royal fica no centro, a gente trabalha no centro, então a gente tem uma relação muito próxima com o centro de São Paulo.
E é um lugar que a minha vida inteira eu queria vir morar aqui, e quando eu vim morar aqui, eu só me apaixono cada dia mais e mais e mais, porque eu vou descobrindo essas coisinhas que tem, sabe? Então é o sapateiro que está ali faz 60 anos trabalhando, e é o mesmo senhorzinho que está lá desde sempre. É, é uma... Esses dias a gente estava passando dentro do Copom e tem uma locadora de filme lá dentro ainda, e eu falei, gente, finalmente eu vou poder alugar um filme de novo. Então, é descobrir essas coisas. Então, a gente quer poder conversar com restaurantes, a gente quer poder conversar com editoras, com essas lojinhas, com lojas de arte, com galerias, com tudo que tiver ali e que seja algum estabelecimento que tenha uma história para contar, e fazer isso de uma forma não tradicional do influencer, de ir num restaurante e falar, hoje eu comi tal coisa, nanana, fiz tal coisa, mas dar voz para quem criou aquele lugar, para quem está à frente, para quem está contando com o público. Então, dar voz para eles contarem a própria história, sabe? Então, Crônicas Vizinhas é falar, a ideia é essa, são as crônicas desses espaços que estão ali vizinhos a Café Royal, que fica na Major Sertório, né, do ladinho da Toca ali. E vocês vão usar o formato vertical também para gravar essa série? Também. Tá sendo feita toda na vertical já também. Entendi. Então, vocês acreditam que o formato vertical é um novo potencial, digamos assim? Com certeza. A gente acredita muito no formato tradicional também, a gente adora, a gente está editando um curta-metragem que vai ser um curta-metragem tradicional para ser exibido numa tela de cinema e essas coisas, mas a gente realmente acredita no poder desse formato vertical para contar histórias. E para contar histórias e histórias que importem, sabe? E que possam fazer alguma coisa. Então, mesmo o mesmo encontra-se parado nesse andar, é uma história de terror, é uma história, mas quando você vai num nível abaixo, a gente está falando sobre assédio, a gente está falando sobre o lugar onde as mulheres são colocadas no mundo e no ambiente de trabalho. A gente está falando sobre várias coisas de uma forma que é fácil de consumir e que, se você acessar esse segundo nível da história, você vai tirar mais coisas, sabe? Você vai perceber mais coisa e que você não tá tudo certo. Você vai ver uma história de terror que a gente acha muito legal, mas está um pouco nesse lugar, assim, sabe? Então a gente acredita muito nessa potência que tem esse lugar. É uma potência de criação e é uma potência de consumo, sabe? Então é um lugar que a gente está muito feliz de explorar. Com de certeza. Formas diferentes. E é pouco, né? Explorado, eu acho, assim. Eu acho. Do jeito que vocês estão fazendo, assim, vocês estão, pelo que eu entendi, ouvindo bastante histórias de ocupação também, né? Sim, acho que a gente não foi tanto para ocupações, na verdade, a gente está mais dentro dessas, principalmente com crônicas, né? Nessas espaços comerciais mesmo, mas é isso, vai chegar uma hora em que a gente vai cruzar com uma ocupação, e eu acho que é parte da história que a gente tem para contar também, sabe? É porque a gente está com poucos episódios gravados por enquanto, mas a ideia é justamente essa, é poder trazer um impacto social também, sabe, com as coisas que a gente está fazendo, e aproveitar essa mídia que a gente tem, que é uma mídia gratuita, digamos assim, né? A gente não precisa pagar para estar no comercial em tal lugar, a gente pode postar ali, não precisa impulsionar nada se a gente não quiser, mas para gerar interesse e causar um impacto em diversos formatos, seja numa linguagem ficcional, seja documental, seja na próxima coisa que vier na nossa cabeça, assim. Então, a gente está experimentando esses lugares. E você ou a produtora tem dois podcasts. A Procura do Remake Perfeito e o Bora Que Bora. São dois podcasts que são produzidos de formas diferentes, né? Então, A Procura do Remake Perfeito, ele é um podcast que eu tenho nessa dupla de direção e de criação de conteúdo, que é a Murphys. Quem apresenta sou eu e o Vince, que é o meu parceiro da dupla, né? E é um podcast em que a gente fala sobre filmes e fala sobre os remakes de uma forma de... Não para dizer se um é bom e o outro é ruim, apesar de que às vezes a gente chega um pouco nesse lugar,
mas comparando eles, a forma como foi feito, as escolhas de direção e esse tipo de coisa. Porque a gente tem 16 episódios já, a gente está num hiato, mas está para voltar agora. Acho que em final de outubro a gente deve voltar a postar. E o Bora Que Bora é um podcast que a gente criou, a Murphys criou, e que quem está produzindo é a Café Royal. Então, é um podcast que o host não somos nós, é o Rafis Martins, que é o produtor e diretor de impacto da Café Royal, que trabalha com a gente. E esse é bem diferente do A Procura do Remake. Ele é um podcast que é um podcast para falar sobre impacto social, é um podcast no formato de entrevista, em que o Rafis, cada dia, ele conversa com uma pessoa diferente, que pode ser famosa ou não famosa, mas falando sobre impacto, falando sobre. São pessoas que fazem impacto, a ideia é essa. Então, são pessoas que estão gerando algum tipo de impacto social, ambiental, cultural e por aí vai no mundo. E Aham, que está para ser lançado agora também. legal. E você mencionou no release, né, que você é apaixonada por filmes do gênero da cultura japonesa, e assim, o seu filme ele vai trazer um pouco de slasher, gore, como é que vai ser isso? A gente, eu pessoalmente, assim, eu sou apaixonada por filme de gênero. Então, eu amo faroeste, eu amo filme de horror, eu amo filme de ação, eu amo animações também. Então, também a cultura japonesa entra muito nesse lugar, mas também entra no lugar de assistir um Kurosawa e achar ele incrível, assistir um Koreda e achar ele maravilhoso, é, e por aí, assim. Então, eu sou uma pessoa que traz muito essas influências no meu trabalho, sabe? Às vezes de uma forma não tão perceptível, mas às vezes fazendo uma referência. E acho que o lugar em que a gente teve um pouco mais de liberdade, assim, até agora, para conseguir mostrar isso e mostrar essas referências todas, foi muito no mesmo Encontra-se Parado nesse andar, né? Então você vai olhar ali, ela tem um pouco do slasher, a gente pegou, fez um mood board antes de criar, né? E aí você vai ver o nosso mood board, tem Mandy, que é um filme recente, recente, né? Sei lá, 2018, acho, com o Uhum. Nicolas Cage, mas ele vai ter Halloween e ele vai ter muita coisa. Acho que a nossa maior inspiração são os filmes de horror italianos, ali das décadas 50, 60, 70, então os diálogos, que aí você vai ver Suspiria, Profondo Rosso, Tenebre, esses filmes todos ali, eles estão são muito da onde a gente bebeu para essa primeira temporada. Aí agora a vontade de fazer mais duas e cada temporada poder seguir um gênero diferente. Então, pensando que a gente foi para um lado mais do horror no começo, a nossa ideia é fazer uma segunda temporada mais policial, com uma cara mais de detetive, e a terceira temporada ser uma série de ação, tipo anos 80 e 90, com frases de efeito e tudo que tem direito, assim, porque acho que está muito nesse lugar, assim, de contar as histórias também, trazendo um pouco desses, e bebendo desses clássicos e dessas histórias que a gente gosta, e trazendo um pouco essas referências, que são referências que acabam ficando com a gente, né, e que ajudam a gente a construir cada história que a gente vai construir e visualmente e narrativamente, né. É, pelo visto, então vai ter bastante plot twist aí. Vamos ver, vamos ver. Mas a ideia é que sim. Por fim, né, para finalizar, fala um pouco do O Prato, que é o seu primeiro curta-metragem. Sim. O Prato também eu co-dirigi com a Murphys, né, uma co-direção minha e do Vince. É um filme que ele está agora em fase de montagem e, e é um filme interessante também. É um filme que a gente está experimentando muita coisa, a gente está experimentando linguagem, apesar de estar naquele formato mais tradicional, horizontal, né, que a gente está acostumado a ver um filme. A gente também se propôs a fazer é quase um tango, mas é um tango surrealista, assim, sabe, meio nem surrealista, mas ele bebe muito de Ionesco, dessa coisa
Ai, como é que fala, Murphy? O prato, ele é absurdo. Isso, obrigada. Então a gente está fazendo um tango absurdo, mais ou menos, assim. Então a gente bebe muito do Ionesco, a gente bebe muito de um diretor francês que eu adoro também, que chama... francês ou ele é canadense agora? Que chama Quentin Dupieux, e que fez aquele Rubber, fez Wrong, fez uns filmes assim que são meio absurdos. Então o prato é basicamente a história de um homem que vai lavar a louça dele ali depois de um tanto de louça que ele deixou para acumulado, e ele pega para lavar um desses pratos e ele se apaixona pelo prato. E aí é ele lavando esse prato sem conseguir parar, porque ele está apaixonado. E basicamente é isso, assim. Mas é um filme que a gente foi muito gostoso de fazer. A gente teve uma equipe que foi muito parceira, a gente conseguiu levar mais equipamento, assim, ter mais possibilidades de movimentos de câmera do que a gente esperava que a gente fosse conseguir. Então foi muito gostoso porque realmente a gente conseguiu trabalhar de uma forma fluida que eu acho que pensando no tango pedia, sabe? E que a gente deu muita sorte porque a gente conseguiu encontrar um ator que é o Rodrigo Horta, e que ele também fez o trailer fez a voz, porque ele é dublador também do trailer do Monstro. E o Rodrigo, ele é muito talentoso, ele é muito engraçado, e para esse lugar que beira uma comédia, beira uma coisa meio erótica que a gente está buscando ali, que a gente está chegando no prato, eu acho que a gente foi muito feliz de ter encontrado ele. Então, é isso, assim, é um filme que eu não vou dar muitos spoilers, mas é um filme que a gente está querendo trazer criar esse tango absurdista de um homem que se apaixona por um prato. Imagina, gente, eu que agradeço muito, é muito gostoso poder conversar assim, e contar um pouco mais de mim, dessas coisas todas que eu estou fazendo. Então, obrigada demais pelo espaço,